Urgente, com a saída de Gerson confirmada, Flamengo define substituto e agita a web. Salve nação, estamos chegando com todas as informações do Flamengo nesta quinta. Zenit deve pagar 160 milhões de reais à vista por Gerson e o Mengão já mira possíveis reforços para essa temporada. Paquetá ou Andréas Pereira? Para vocês, quem é a melhor opção com a venda de Gerson? Chega e deixa sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar tudo sobre o nosso Mengão agora. Para começar, notícias do Flamengo, que estreia segunda na Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Esperance da Tunísia. O time chegou hoje mais cedo aos Estados Unidos. O Marcelo Correge acompanhou tudo de perto. Chega agora para contar pra gente como foi. Oi, Correge. Boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Globo Esporte. É isso, o time do Flamengo chegou aqui a Atlantic City, que fica no estádio de Nova Jersey, por volta das 8h30 da manhã, horário local, 9h30, horário de Brasília. Aí tem aquele desembaraço do Aeroporto Internacional de Atlantic City e uma hora depois o time já estava aqui nesse hotel onde vai ficar concentrado na fase inicial da Copa do Mundo de Clubes. Afinal de contas, o Flamengo enfrenta o Esperance e o Chelsea na Filadélfia, cidade na Pensilvânia, que fica a mais ou menos uma hora de distância daqui. No desembarque, a gente viu o contato dos jogadores com 3 torcedores, fãs de futebol dos Estados Unidos, americanos ali muito interessados em autógrafo, Alexandro, Danilo, De La Cruz, muitos jogadores interagindo com eles, o Jorginho. O Gerson passou discretamente por trás, isso porque ontem no embarque no Galeão, o Aeroflá foi negativo para o Gerson, que está em negociação com o Zenit da Rússia, deve ser vendido depois da Copa do Mundo de Clubes por 25 milhões de euros, aproximadamente 154 milhões de reais. Daqui a pouco o José Boto, diretor de futebol do Flamengo, vai dar uma entrevista coletiva e falar sobre esse assunto, Débora. Tá certo, Correge. Obrigada pelas informações. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e mais 8 pessoas por fraude esportiva e estelionato. Bruno Henrique é acusado de forçar um cartão na partida contra o Santos no Brasileirão de 2023. O atacante foi punido com um amarelo e, na sequência, um cartão vermelho. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, responsável pela investigação, o jogador avisou para o irmão, Vander Pinto, que cometeria a infração. Vander, então, repassou a informação para outras pessoas, que também fizeram a mesma aposta. O Ministério Público se baseia nas trocas de mensagens obtidas nos telefones de Bruno Henrique e do irmão. Agora, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai decidir se aceita ou não a denúncia. O caso também está no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que a princípio tinha arquivado o processo, mas o desarquivou diante dos novos elementos. O tribunal ouviu um depoimento de Bruno Henrique no final do mês passado. E agora, a Procuradoria do órgão tem 60 dias para decidir se apresenta ou não denúncia. Em nota, a defesa de Bruno Henrique chama a denúncia de aproveitadora, por ter sido oferecida na mesma data da divulgação da lista de inscritos na Copa do Mundo de Clubes. E ainda diz que as acusações serão refutadas imediatamente no processo. O Flamengo afirmou que não vai se pronunciar e que está com foco na competição. Eu não considero um Gerson traidor, embora... Eu vi muito torcedor rubro-negro. Tinha essa nota aí, Vene, ontem. A torcida fez no programa mercenário. Eu não vou nem ler essa palavra. Antes de mais nada, eu acho mais importante contextualizar toda a situação, trazer todas as informações e depois dar opinião. Então vamos lá. Vamos lá. Ontem, depois do programa, inclusive durante o programa, eu recebi a ligação e não pude atender, obviamente, porque eu estava ouvindo. Sim. Aí, após o programa, conversei com a pessoa. Essa pessoa me garantiu: Vene, pode cravar. O Gerson já aceitou a proposta do Zenit. Tivemos uma reunião, o Gerson deu ok, só que ele só fez um pedido ao Zenit para pagar a multa rescisória ao Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Ou seja, isso foi um pedido do Gerson, não é um desejo do Zenit. Vem aí o Flamengo nessa história. Não tem uma negociação, Fernandinho, não tem uma conversa entre Zenit e Flamengo. Por quê? O Flamengo só libera o jogador pelo pagamento da multa rescisória. A única consulta que teve ao Flamengo foi, isso 10 dias atrás, o Flamengo topa parcelar o valor da multa rescisória de 25 milhões de euros? A resposta foi não, esquece. Multa rescisória é como está em cláusula, é pagamento à vista. O Zenit vai pagar, inclusive só não pagou ainda porque o Gerson solicitou isso ao Zenit.
olha, paga a multa rescisória depois da minha participação na Copa do Mundo de Clubes, que eu quero me despedir do Flamengo, eu quero jogar essa competição. Eu acho até importante para ele também, uma competição que vai dar uma certa notoriedade, porque notoriedade é algo que ele não vai ter no futebol russo, muito pelo contrário, vai, entre aspas, se esconder. Então ele já deu esse ok. Mas o Flamengo, ele não é obrigado a ser avisado pelo Zenit que a multa será paga. Isso é uma informação minha, no caso, que o Gerson deu um ok para o Zenit após uma reunião. Está tudo acertado. Agora, se o Gerson vira para o Zenit e fala hoje, ó, pode pagar a multa rescisória que eu vou embora hoje, o Zenit vai depositar o valor da multa rescisória. Então depende muito mais agora da eliminação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. E aí há um debate do torcedor rubro-negro por que o Gerson vai jogar, por que o Gerson está viajando. O Flamengo, ele não tem que tomar nenhuma atitude no sentido assim, de tirar o jogador, porque ele continua sendo jogador do Flamengo. Agora eu vou dar a minha opinião do que eu faria se eu fosse o Flamengo ou até mesmo o Gerson. Eu, como treinador do Flamengo, eu já ia pensar no segundo semestre, tendo em vista que o jogador vai deixar o Flamengo, correto? É um jogador extremamente importante. Se eu sou o Felipe Luiz, eu teria uma conversa com o jogador, falava assim, Gerson, você realmente vai embora? O Gerson vai ser honesto e vai falar, não, eu vou embora. Aí o que o Felipe Luiz tem que fazer? Ele começar a planejar. Eu não utilizaria o jogador como titular. Eu não vejo problema ele estar lá no grupo, não vejo nenhum problema, só que eu acho que o Flamengo tem que se antecipar no planejamento já para o segundo semestre. Porque o Gerson é um jogador titular, o Felipe Luiz contava com ele. E se eu sou o Gerson, eu abriria o jogo também com o Felipe Luiz e com o José Boto. Ó, eu vou aceitar a proposta, eu vou embora. Só que eu queria fazer parte do grupo que vai disputar essa competição. Queria me despedir, quero dar a vida em campo e sair pela porta da frente. Então eu vejo muito torcedor do Flamengo tratando o Gerson como mercenário, Judas, traidor, como está aí nessa nota 3. Mas eu não julgo o torcedor que faz isso, assim como eu não gosto de dizer que o torcedor tem que tratar tal jogador como ídolo, eu não posso dizer que o torcedor não pode tratar o Gerson como traidor, sobretudo por conta de todo o contexto, de como aconteceu a situação. 2 meses atrás, ele estava comemorando uma renovação de contrato no Flamengo. Que é essa imagem que está na tela. Eu me boto no lugar dele. Ele é um profissional. Ele entende que recebeu uma proposta melhor, profissionalmente falando, ele vai pegar as coisas e vai embora. Eu faria isso? Repito o que eu já falei em outros momentos aqui. Eu não aceitaria. Independentemente de seleção brasileira e tal, eu não iria para o futebol russo. Não é minha praia. Enfim, mas o Gerson entende que para ele vai ser melhor. Então eu não considero o Gerson traidor, porém não vou ficar aqui criticando o torcedor que o considere. E ponto. Eu acho que dá para entender o lado de todo mundo. Ele é profissional, entendo também o lado passional do torcedor, tem o direito de fazer isso. E o Gerson, ele não soube fazer da melhor maneira possível. Ele poderia ter feito de uma maneira diferente. Eu acho que o pai do Gerson acabou atrapalhando também a forma como foi feito, isso acabou agravando. Ele vai perder a idolatria, eu acho que de grande parte dos torcedores. Mas para mim vai ser sempre ídolo na história do Flamengo, sem sombra de dúvida. Agora... Tem uma imagem aí, Vene, você não tem? Algo que é importante dizer. Aí, pode olhar, antes de você falar. Não, vai aparecer do seu lado, ele já vai falar algo importante que ele falou. Tá aí! Cara, eu tô muito tranquilo em relação a isso, porque eu também olho o lado financeiro. Eu vou fazer uma pergunta aqui... Essa foi a arte de renovação, gente, do Gerson. Ninguém vai ter a resposta. Qual jogador do futebol brasileiro com 28 anos foi vendido por 25 milhões de euros e à vista? Não só pelo valor, mas e à vista. Sabe por que vocês não vão falar? Porque não tem. Será o primeiro. Inclusive, isso precisa ser dito. Na negociação da renovação de contrato, os representantes, na verdade, o pai do Gerson, estava pedindo um salário extremamente alto. Aí o Flamengo falou, não, esse salário a gente não paga. Aí o pai do Gerson foi e falou, então beleza, vamos reduzir a multa rescisória. O Flamengo falou, beleza, a gente reduz. E aí chegaram a um acordo. Qual era o acordo? De 25 milhões de euros. É por isso que o Flamengo colocou 25 milhões de euros. Porque no entendimento do Flamengo, se alguém pagasse isso, o que ninguém imaginaria que fosse acontecer, para o Flamengo seria maravilhoso. Dentro do Flamengo, inclusive, tem gente, entre aspas, comemorando. Porque financeiramente falando, está sendo um baita negócio para o Flamengo. O Gerson é muito importante? Muito importante. Alguém queria que o Gerson saísse? É óbvio que não. Tanto é que teve a renovação de contrato dele. Inclusive, priorizaram a renovação de contrato dele à do Arrascaeta. Porque o contrato do Arrascaeta termina em 2026. O dele terminaria em 2027. Então ele ainda saiu na frente do Arrascaeta. Que Arrascaeta também é um jogador importante. É óbvio que ninguém queria que o Gerson saísse. Mas da forma como ele está saindo pela parte financeira, financeiramente falando, tem gente dentro do Flamengo comemorando.
Porque é um valor realmente absurdo, gente. 25 milhões de euros para um jogador de 28 anos, que já foi 2 vezes para a Europa e voltou ao futebol brasileiro, ou seja, não deu certo e retornou, qual clube iria pagar isso à vista? O Zenit resolveu pagar e vai pagar. Então, para o Flamengo, financeiramente falando, está sendo maravilhoso. É óbvio, é difícil você achar no mercado uma reposição ao Gerson. Um jogador que chegue e dê conta do recado, tal como ele dá conta do recado. Capitão, adaptação rápida, é muito difícil. Mas aí cabe ao José Boto e à diretoria do Flamengo fazer esse tipo de reposição. Ninguém é insubstituível, né? É isso, ninguém é. Uma hora o Gerson ia sair. Alguém imaginaria que fosse agora, 2 meses depois de uma renovação de contrato? É óbvio que não. Mas se você analisar ali friamente os números, para o Flamengo está sendo maravilhoso. O maior problema foi que ele foi pro Zenit. Se o Gerson vai pro... Eu não acho que é isso. Chelsea. É e isso. tá todo mundo assim. É porque ele tá indo pelo dinheiro só. Ele tá indo pelo Chelsea. Isso. Não é só pelo dinheiro, Vene. É o clube que, teoricamente, o pai chantageou pra fazer a renovação. E assim, se fosse qualquer outro clube... Eu acho que ele tá indo... Eu acho que ele tá pegando o grande problema pro né? torcedor é o fato seguinte, ele abrir mão disso tudo que a gente mencionou aqui, seleção, idolatria no Flamengo, por causa do dinheiro, porque ele está indo para um clube que, teoricamente, não vai dar nada para ele, apenas uma disputa de campeonato russo. Mas tem um detalhe, eu acho, nessa história. Eu entendo você e acho também que isso potencializa. Mas, por exemplo, o Luiz Henrique foi para um clube russo e o torcedor saiu amando. Eu acho que a condução do Gerson faz com que o torcedor tenha uma rusga. Tipo assim... A condução no sentido assim, 2 meses da renovação. E como foi, você mesmo falou, eu não acho isso elegante aqui nesse programa, quando o pai vai a um podcast, não foi? Podcast dele. Pra futucar e parece que ele vai falar de novo. Uma renovação. E aí uma renovação que nesse podcast ele diz que é ausente. O Flamengo disse que não tinha sido procurado na época, não foi? Minha cabeça estava falhando. Sim. E o Flamengo disse, não, eu não fui procurado. Mas aí ele vai no podcast e fala, não, sim, o Zenit que é o Gerson. E aí ele futuca, consegue a renovação. O Arrascaeta também estava na fila, mas ele consegue, mesmo tendo um contrato mais longo. Na ocasião, aí ele consegue uma proposta do Zenit. Sabe qual foi a proposta? 18 milhões mais 6 variáveis. Sabe quais eram as 6 variáveis? Se jogar Champions League, o Zenit não está jogando Champions League. Sabe-se lá quando vai voltar. Se for campeão da Champions League, se o Gerson for eleito top 11 do futebol mundial. Então, assim, variáveis... Coisas que não iam acontecer. Quase impossíveis de acontecer. Ele trouxe a proposta só para dizer que trouxe a proposta. E tá tudo bem, o Flamengo não era obrigado a aceitar. Só que ele utilizou a proposta para conseguir a renovação. Você consegue a renovação. Aí 2 meses depois você vai embora. É por isso que, como eu vou julgar um torcedor que está criticando o Gerson? Eu não critico. Eu me coloco no lugar do Gerson como profissional. Agora, o torcedor... Gente, o torcedor, depois da renovação de contrato, comprou camisa com o nome do Gerson. Como é que você vai criticar o torcedor por estar xingando o Gerson? A forma com que tudo foi conduzido, Pedrosa, foi o que pegou. E se ele vai pro Borussia... As pessoas não estariam dando esse hate todo no Gerson. As pessoas não estariam xingando o Gerson. Porque, chegou uma oportunidade aqui de você vestir a camisa do Chelsea, que joga uma Champions League, do Borussia, que joga uma Champions League, que é um mercado grande, digamos assim, na Europa, é um cara que vai ser visto, é a última chance dele voltar para a Europa em alto nível. Cara, o torcedor ia falar assim, com todo respeito, obrigado, Gerson, valeu. Ser o clube que o pai usou para fazer a renovação e depois de 2 meses ele ser vendido para esse mesmo clube, para mim é o que mais pega pro torcedor. E eu vou dizer uma coisa, o Gerson, pelo menos com essa gestão, nunca mais joga no Flamengo. Sério, Vene? Isso é uma informação importante. Até porque daqui a um ano, alô galera de redação, que faz matéria, pode preparar aí. Gerson não se adapta, tá infeliz, ponto vírgula, prioridade é o Flamengo. Daqui a um ano isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agora... Mas vai acontecer? Não. O retorno ao Flamengo? Isso. Não vai, pô. Mas vai acontecer, sabe o quê? O pai do Gerson vai falar isso. Daqui a um ano. Porque ele não... Gente, assim, isso acontece sempre. É só olhar a carreira do Gerson. Ele não cumpre contrato. Você imagina o Gerson ficando 5 anos no futebol russo? Não. Quanto tempo foi a segunda passagem dele no Flamengo? 1 ano e meio, 2? Mas um ano e meio, mais ou menos. Porque ele foi vendido durante a pandemia. A sorte naquela época que o Flamengo queria vender também, por conta da pandemia. Sim. Mas aí o pai fez um esforço absurdo para vender. Aí foi. Aí ele ficou lá, se destacou durante 1 ano no futebol francês. Quando se tornou reserva, o que aconteceu? Não, o Gerson está infeliz. Quer voltar ao futebol brasileiro, é a prioridade do Flamengo. O Flamengo fez um esforço absurdo. Pagou 15 milhões de euros na ocasião para o retorno dele.
Salário alto também. Aí agora ele faz isso com o Flamengo. Essa gestão não vai aceitar de volta. Muito bem. Ó, informação quente de Vene Casagrande, que essa gestão de Fla igual aconteceu com o Rafinha. Lembra do Rafinha, lateral, que foi pro Olympiacos? Aí deu, sei lá, 6 meses depois, ele queria voltar ao Flamengo. Ele voltou. Que é um ídolo, desculpa, o flamenguista deve estar com a cabeça inchada por perder o Gerson, mas é um ídolo, é um cara que já fez história no clube e esse é o assunto. A gente está aqui falando do Gerson agora, antes de pensar, talvez, na escalação ideal, como é que o Felipe Luiz vai montar o time para pegar o Esperance. O problema, para mim, é ele sair antes do Mundial. Tem torcedor que ficou tão pé da vida falando, corta o cara, não, mas assim, você vai perder um dos seus melhores jogadores por birra, ele vai estar lá e pode marcar ainda mais o nome da história do Flamengo. Mas eu tento entender um pouco o lado do torcedor quando você relembra já a primeira saída do Gerson e você também analisa para onde ele está indo, né? Tudo bem, a questão financeira é maravilhosa, principalmente para o Flamengo, que, pô, um jogador de 28 anos, com a multa sendo paga como está sendo, pô, para o Flamengo é maravilhoso. Só que assim, ele está trocando um clube que ele poderia fazer história, né? Mais história, para ir para um mercado que assim, não vai disputar Champions League, ele falou que conversou com o Ancelotti, etc., mas pode perder espaço na seleção. Eu acho que é esse misto de sentimentos que o torcedor acaba pegando para ele, falando, putz, sério que ele está optando ir para a Rússia agora? Aqui ele já ganha um salário legal. Eu não gosto muito de entrar nessa questão de salário, porque aí falam, vai garantir o futuro dos netos e bisnetos. Ele também já teve um contrato renovado no Flamengo que estava ganhando super bem também, né? Então eu acho que é mais por conta disso, Abel, que a torcida fica tão pé da vida, porque é às vésperas de uma competição que pode ser inesquecível para o torcedor. O Flamengo vive na Libertadores, o Flamengo líder do Brasileirão, e eles perdem um ícone titular do clube. Tem direito de ir embora? Tem direito de ir embora. Ali, ó. Mas, né? Imagens ao vivo dos Estados Unidos, a chegada dos jogadores do Flamengo, o pessoal da Flamengo TV ali, o João Guilherme, o Pedro ali no fundo. É o Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo dando entrevista pro João Guilherme. Eu continuo achando um exagero o cara ser xingado e ser insultado porque tá indo embora. Torcedor não gostar, eu acho normal. Agora, isso... Diga, Bira. Não, tem uma questão pessoal e tem uma questão esportiva. A questão pessoal, eu não tenho a menor condição de comentar a questão pessoal do Gerson. É uma escolha dele, ele pode ter escolhido porque ele pode ter como missão de vida ganhar o máximo de dinheiro possível, podia ser a forma como ele... É um direito dele. Claro. Ele pode ter como objetivo, de repente também ele pode ter projetos lá na frente que faz com que ele queira ganhar o máximo de dinheiro possível. Sabe o que me lembrou, Bira? Desculpa te interromper, me lembrou a saída do Roger Guedes do Corinthians, porque ele sai num momento que era uma disputa contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele sai na véspera do jogo de volta para ir para um mercado que ele ganharia mais dinheiro. E ele também foi taxado da mesma forma que o Gerson está sendo. Mas com o tempo passando, a torcida acaba esquecendo. Não, depois. E assim, e às vezes até uma questão de vaidade, acho que é uma questão, a questão da vaidade pega desculpe, muito... Bira, desculpe. Vou liberar o Mendel. Mendel, você volta mais tarde com a gente aqui, tá? Quando o Flamengo chegar aí no hotel. Obrigado, amigo. Até mais tarde. Fale, Bira. Então, uma questão de vaidade também, porque entre jogadores eles se comparam muito quanto um ganha, quanto muitas vezes eles medem até o sucesso na carreira em relação a quanto eles estão ganhando ou já ganharam na carreira. E por mais que seja muito dinheiro comparando com o que nós aqui ganhamos e com o que você que está aí em casa vendo a gente ganha, entre eles, assim, viram números ali, que é outra referência. Por mim, se eu ganhasse 10% do que ele ganhou, eu já estava feliz para a vida toda, mas assim, por mim, porque a minha referência é o que eu ganho hoje, o quanto eu ganhava 5 anos atrás, quanto eu ganhava 10 anos atrás, ou quanto eu imagino que eu vou estar ganhando daqui 5 anos. Agora, a referência dele é outra, né? Então, essa é uma questão pessoal, não tem como discutir. Agora, a questão esportiva que acho que acaba se misturando, porque, de fato, a questão esportiva não faz tanto sentido. Esportivamente, ele vai para um mercado em que ele acaba se escondendo para a seleção brasileira, e um mercado que limita até o tipo de competição que ele vai disputar. Ele vai ficar disputando a Copa da Rússia e o Campeonato Russo. E, claro, pode ser convocado pela seleção brasileira, mas pode abalar um pouco essa... Pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique. Por exemplo. Inclusive, assim, o Gerson foi até titular no primeiro jogo, perdeu posição para o segundo jogo, tudo. Então, não é que assim, ele é titular absoluto da seleção brasileira, então não tem como ele perder o lugar. Pode ser que ele perca esse lugar na seleção. Né? E o torcedor do Flamengo pensa, a situação, apesar de ser um comentário do ponto de vista pessoal, mas o torcedor do Flamengo também pensa,
Não é que o Flamengo está mal financeiramente, que esteja atrasando salário, ou esteja em risco de atrasar salário mais hora, menos hora. O Flamengo está bem fora dos campos, então o Gerson está numa situação estável no time em que ele se declarou torcedor de infância. Então o torcedor pensa, pô, você é torcedor de infância, você já está ganhando bem, por que não fica? Mas é o lado pessoal, não sei o quanto ele quer. A questão para mim que dá para ficar meio assim é esportiva. Ele vai estar jogando num cenário que é uma pena a gente ver um jogador do nível dele estar jogando, mas porque ele acaba se escondendo. Ele já foi para a Europa, acabou não tendo muito sucesso, mas vai tentar uma nova aventura. Só que agora, esportivamente, não me parece uma boa. Agora, do ponto de vista pessoal, é um direito dele. Se ele quer morar na Rússia, porque ele quer morar na Rússia, é um direito dele. Sim. Eu não, assim... acho que a questão toda, assim, a opção de carreira dele é um problema absolutamente dele. Ele faz o que ele quiser da vida dele. Mas pensando aqui em Flamengo, por quê? A situação do Gerson acabou roubando a cena do embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes. Perfeito. Sabe, era um momento de celebração, era um momento de apoio da torcida, um momento de alegria, e terminou em confusão em função de um jogador que está saindo. O que eu acho é sair, o Botafogo vai perder 3 jogadores após o Mundial de Clubes, e outras situações acontecem. A maneira como a situação foi conduzida é que é o problema. Porque o tempo inteiro, aliás, isso começou lá no início do ano, ali, nota de 3 ali, ó. O Prodeste ficou bem humorado, né? O Ju fazendo a passagem dele e o torcedor com uma nota de 3 com a cara do Gerson. Então, voltando, desde o início do ano, o Gerson fica na dele, mas o pai dele vai à mídia, reclama que o Gerson não tem o mesmo salário dos outros jogadores importantes do elenco, aí força uma renovação, acontece uma renovação até 2027, ele tira uma foto com a camisa 2027. Então o torcedor, ele está interpretando isso como, não, beleza, resolveu, ganhou um aumento, está satisfeito, o Gerson é nosso. Aí meses depois, sei lá, 3 meses depois, ele começa a forçar para sair. E o Flamengo, o que a gente acaba entendendo no final de tudo é que essa renovação foi no seguinte sentido. Ok, porque se diminuiu a multa rescisória do Gerson, embora tenha aumentado o placar, o salário, a multa diminuiu para justamente aquilo que o Zenit tinha a intenção de pagar. Então, beleza, quer pagar, paga aqui 25 milhões de euros, que é um valor altíssimo. Para um jogador de 28 anos. Então, só que o que aconteceu de novo nas últimas semanas é de novo uma pressão externa, é de novo o staff do Gerson vazando informação para a imprensa, de novo jogando uma pressão para que o clube libere sem a multa, sabe? E se força uma barra. E até anteontem o que dizia, não, o Gerson está na seleção, não está participando disso, é o pai dele, é o staff dele, e aí ele volta da seleção e aí se confirma, ou seja, ele está de acordo com tudo isso. E para o torcedor, que é passional, é muito difícil lidar com a situação, porque ele sabe da importância do Gerson, ele sabe do momento. Por exemplo, eu acho que se essa negociação acontece toda, internamente, sem ser divulgada para a imprensa e tal, o Gerson vai para o Mundial, joga o Mundial, quando terminou, saiu, ok. Acabou a participação do Flamengo no Mundial, o Gerson foi embora, não teve esse burburinho, esse alarde todo, o torcedor não ia ficar tão chateado. Agora, eu continuo discordando de vocês, porque o torcedor ficar chateado para mim é uma coisa, o cara ser ofendido, chamado de traidor, de não sei o quê, porque ele vai embora, coisa mais comum em todos os clubes do Brasil e do mundo é um cara receber uma proposta e ir embora para outro lugar. Nesse caso tem circunstâncias diferentes que o Eugênio está trazendo aqui, perfeito, vocês também trouxeram, mas daí o cara ser xingado, um cara que nada de lamentavelmente eu concordo contigo. Para mim é uma agressividade. O cara não tem liberdade, assim, o cara não tem liberdade de aceitar uma proposta e ir embora. Abel, vou te que dizer mundo o nós seguinte, estamos? Um cara mundo que jogou há tanto tempo, conquistou tantos títulos no Flamengo, agora recebe uma proposta. E tá afim de ir embora, vai ganhar mais, não pode, é traidor, é xingado? Eu não concordo. Respeito vocês, eu não concordo. Pra mim é uma agressão isso aí. E eu concordo contigo. Você concorda? É que eu perguntei, ninguém falou nada. Agora, só pra... Pensei que vocês concordavam com esse tipo de coisa. Eu tô tentando entender a cabeça do torcedor. Você, com a sua declaração agora, também será xingado. Sim,
Claro. Porque hoje em dia a gente vive essa era da agressividade, da selvageria. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Isso eu tô 100% de acordo com o Abel. Não, e assim... Eu tenho direito... Assim como o Gerson tem o direito de aceitar uma proposta e jogar em outro clube, eu tenho o direito de dar a minha opinião aqui. Lógico. Mas é que hoje se naturalizou muito essa agressividade e tal. Isso ganhou dimensão. Eu não consigo normalizar isso. A aprovação de uma parte da sociedade. Tem gente que acha que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. E tem uma coisa que a gente aqui da imprensa também, que a gente ajudou a criar um pouco esse clima ali, ó. Isso é uma coisa que ficou anos e anos curtindo ali cozinhando ali na panela, assim, em fogo baixo, e ficou cozinhando até ficar desse jeito. Quando a gente chega e fala que o torcedor tem direito a tudo. Não, esquece, não é. Né? Não, o torcedor é passional, o torcedor tem direito a tudo. Então a gente discordo disso. Eu também discordo. Mas não se fala isso muito na imprensa? O torcedor está pagando, ele tem... Quando é no estádio, por exemplo, o torcedor está pagando, ele tem direito. E assim, tecnicamente falando, ele tem o direito de manifestação. Está protegido pela Constituição o direito à manifestação, tá? Mas, isso posto, esse nível de agressividade que a gente vê no futebol é uma agressividade que também a gente vê, só para você que já está pensando em me xingar, a gente vê também no parte da imprensa. A própria imprensa tem momentos em que não ela inteira, porque a imprensa é formada por milhares de pessoas, milhares de profissionais. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Os jornalistas instigam esse comportamento hostil. Alguns de nós, jornalistas, instigam. Alguns de nós, eles próprios são muito agressivos também. E ajudam a instigar isso. E daí fica com o torcedor... Se o Gerson saísse... Porque o jogador, se o time perdeu, é porque o jogador foi vagabundo, porque o jogador não está se esforçando, porque o jogador é mercenário, porque o jogador nunca é um trabalhador que está querendo ganhar a sua vida, que ele tem direito de buscar mais dinheiro para a vida dele. Ele tem o direito de ter um dia ruim. Às vezes você tem um dia ruim no trabalho que você não trabalha bem. Tem dia que eu venho aqui trabalhar, eu chego em casa depois e falo, hoje não estava legal, sabe? Sei lá, estava meio cansado, tudo. Perdi a oportunidade de fazer um comentário melhor aquela hora. Aquela outra hora eu falei um negócio e fiquei pensando bem, não foi legal, assim, eu não usei a palavra mais adequada. Tem dia que você não tá bem, e tem dia que você tá bem, tem dia que você... hoje eu estava tinindo, estava comentando o jogo, tudo que eu falei deu certo, eu estava vendo todo o jogo. Tem dia que você tá mais... Tem dia que o jogador não está inspirado, tem dia que a coisa não acontece, ele tenta alguns passes que não funcionam, a finalização dele não dá certo, o goleiro falha num cruzamento. Todo mundo vai mal. Você que está em casa também tem dia que você está bem no trabalho, não. Só que a gente tira esse direito do jogador. A gente tira o direito dele de buscar mais dinheiro, porque ele é um trabalhador que está querendo ganhar mais dinheiro. A gente tira o direito dele de se implementar num dia ruim. Não, se ele está ruim é porque ele é vagabundo. Se ele está ruim é porque ele está de má vontade. Se foi embora porque é mercenário. Se for embora porque é mercenário. Né? A gente nunca considera que o ambiente de trabalho dele pode não estar legal, que está difícil ele se concentrar no trabalho, porque o clube está uma zona. Não é o caso do Flamengo, mas é o caso de outros. Né? Então, assim, a gente nunca pensa que tem um cara lá que, assim, no final das contas, o jogador quer ganhar também o jogo. Você acha que o jogador gosta de entrar em campo assim, vamos perder hoje? Agora... Então não se pode criticar o jogador, é isso? Quê? Não se pode criticar? Se pode. Só que assim, uma coisa é você criticar o jogador, outra coisa é você criticar o ser humano. Se fala que ele é vagabundo, é uma coisa. Assim, você falar que, por exemplo, o jogador jogou mal, é o nosso trabalho, é falar que ele jogou mal. Agora, eu não posso chegar e falar que ele é vagabundo, porque eu estou julgando a pessoa. Eu estou julgando o ser humano. Entendeu? Assim... Se o Gerson sair na rua, aparecer ali e não tiver os seguranças do Flamengo, é capaz dele ser agredido. Porque ele provavelmente vai aceitar uma proposta para jogar em outro clube. Não, justo um cara isso é que normal? Já escreveu história no clube. Isso é normal? Não, isso é zero, comum? Zero, normal. Tá certo o torcedor se fizer isso? Nada justifica, Bel. Bom. A selvageria nada justifica. Mas por que de onde vem essa agressividade toda? Vem da ideia de que o jogador de futebol é um sacana, um safado que tá afim de... não sei não. Entendeu? Não. Quando o torcedor... E a gente na imprensa às vezes... Não vem disso não. Vem da agressividade das pessoas mesmo. São as mesmas pessoas que vão ao estádio para arrumar briga... Entendeu? Que você já sabe de quem eu tô falando. Mas da onde vem essa agressividade? Onde ela surge? Essa agressividade vem da sociedade, que é super agressiva. Mas da onde... Que é racista, que é machista, que é homofóbica. Vem disso. Mas, Abel, então vamos lá. Vem disso. Mas por que a gente... Vem de onde? Porque a gente, eu tô falando a gente no Brasil agora, tá? Entre jornalistas, torcedores, tudo. Por que a gente tende a tratar o jogador como vagabundo? A gente trata o trabalhador como vagabundo. Quem é que trata o jogador como vagabundo, gente? A torcida trata. Por que a torcida quer bater às vezes em jogador? Você tá falando a gente? A gente quem? Não, eu tô falando a sociedade brasileira. Você não falou que a gente é uma sociedade racista? Sim. Então, você tem alguma dúvida disso? Então, não. Bom. Abel, eu não tenho dúvida disso. Só que eu tenho certeza que existem milhões de brasileiros que não são racistas.
Então, mas a gente fala que a sociedade como um todo é. A sociedade como um todo é agressiva. A sociedade como um todo trata trabalhador como vagabundo. Trata trabalhador como um cara que, assim, ele só está trabalhando porque ele tem que ganhar dinheiro. Se você não der dinheiro para ele, ele é vagabundo. Ele não vai trabalhar, ele vai fazer coisa de má vontade. A sociedade brasileira como um todo tem essa ideia. Você acha uma agressividade? Você acha normal ou não? Claro que não é normal. O Gerson ser xingado, chamado de traidor porque tá mudando de clube. O que você, Bira, pensa o quê? Eu já deixei claro minha opinião. Claro que não é normal. Gostaria de ouvir a sua. Então, claro que não é normal. Só que aqui no Brasil se trata o jogador de futebol como se ele fosse um serviçal da torcida. E assim, nós, parte da imprensa também faz isso. E você, o que você pensa disso? Eu acho que ele tem o direito de buscar o dinheiro dele. É isso que eu tô dizendo, ele tem o direito. Mas não, eu tô concordando com você, Abel. Então, mas eu tô falando que a agressividade vem de onde? Também? Eu acho que assim, se a gente chegasse e visse o Aeroflá ontem, com a galera motivando o Flamengo pro Mundial, que é o que importa, desculpa, é o que importa, e várias notinhas lá de 3 pra cima e tal, mas assim, sem gás lacrimogêneo, sem pedra no ônibus. Cara, dava pra fazer algo legal ali, tirando uma onda, tipo, pô, Gerson, tá aqui, ó, você não queria dinheiro, então tô, sabe? Numa boa. E não foi o que a gente viu, entendeu? A gente tá falando sobre paixão, mas nem sempre paixão tem que ser atrelada à agressividade. Então não dá pra gente justificar selvageria. Isso é um fato. Isso eu tô sempre de acordo com o Abel. Eu acho absurdo isso. De acordo. Mas dava também para fazer um protesto de uma forma que soasse, né, tranquila, vamos dizer. A ideia, eu achei a ideia das notinhas de 3 ali curiosa, vamos dizer, criativa. Mas isso não precisa vir num combo de violência, de agressão, de verbalizar xingamentos pesados, né? E a gente está acostumado a ver isso no futebol, que é algo péssimo. Eu vou tentar até também que a coisa que acontece Abel, toda hora é o jogador receber proposta de fora e ir embora. Exato. E todo jogador, em todo clube que recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar, for ser xingado, for ser não sei o quê, for ser agredido. Porque que mundo nós vivemos, gente? Abel, o torcedor, ele sonha que todo jogador seja um Rogério Ceni, sabe? Que faça essa carreira. Não vai ser! Não vai ser, e tá tudo bem. E não tem que ser, cada um, não é só o jogador. Exato. O trabalhador tem direito de aceitar proposta e trabalhar em outro lugar. Perfeito, é isso mesmo. O torcedor não gostar é uma coisa, agora partir pra agressão... E outra, assim, o torcedor também tem que entender que esse é o momento, assim, além do Gerson, existem a comissão técnica inteira, mais de 30 atletas que estão indo pro Mundial. É um momento, deveria ser um momento de apoio. Incentiva, até a nossa equipe do 360 colocou à tarde aqui, isso abala o Flamengo. Eu fico imaginando, não só o Gerson, mas todos os jogadores que estavam no ônibus, tomando pedrada, falando, caraca, a gente tá indo para uma competição que a gente conquistou a vaga por méritos, por ser campeão, e estamos tomando essa onda aqui. Então, sim, eu acho que pode abalar a saída do Gerson. Teve pedrada no ônibus? Teve pedra, teve gás lacrimogênio, teve coisa pesada. Entendeu? Até relatos nossos aí. Não chegou a ter estilhaço, quebrar janela, nem nada. Mas teve gente que ficava apontando, tentando achar o Gerson. E isso, eu tô mega de acordo com o Abel. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. É uma questão hostil que está inserida de forma completamente triste na nossa sociedade, que não pode acontecer. É futebol, faz parte. Eu, você, o Abel, o Eugênio, se a gente... recebe um feedback positivo ou negativo, a gente tem que entender. Se a gente recebe uma proposta, a gente tem que analisar. Se é bom ou ruim. Quem vai determinar isso é você, sou eu. Dentro de campo, até que ponto essa provável saída do Gerson é isso que eu queria citar, pode afetar de que forma o Flamengo para você? O Jorginho chegou, né? Então, assim, a gente até num 360, não sei se foi na semana passada, a gente falava, pô, encaixar o Gerson com Pulgar e Jorginho, talvez quem sobra é o De La Cruz. Assim, tá chegando um craque de bola, né? O Jorginho é uma baita contratação. Então, assim, instantaneamente, o Gerson tá fora a partir do fim do Mundial. Eu acho que o Jorginho pode suprir essa ausência. Tranquilamente. É outra função. É outra função, mas ao mesmo tempo é um jogador... Senão a gente vai pensar em quem? O Everton Araújo? Não, hoje quem entra no lugar do o Gerson, ele é um jogador polifuncional, né? O chamado Coringa. Mas a função mais recorrente dele no time do Flamengo é jogando mais aberto pela direita. Uhum. É o externo, né? Ponta. Mas como é canhoto, ele entra muito e vira um meia. Abrindo o corredor para o Wesley, que é um lateral que avança muito.
Eventualmente ele joga de volante. Eventualmente. E aí sim entraria mais ou menos na função ali do Jorginho. Só que ali você já tem Pulgar, De La Cruz, o Everton Araújo. O Gerson eventualmente fazia essa função. Se a gente for olhar a escalação do Flamengo hoje, com o Gerson teoricamente sendo meia aberto pela direita, quem entra no lugar dele é o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é o jogador daquela função. E a canhoto são características diferentes. Ele é um atacante, ele é um jogador muito mais vertical, que finaliza melhor que o Gerson, inclusive, só que na construção não tem a capacidade de leitura de jogo, de passe, de inversão, de drible curto. O Gerson tem características diferentes. Por isso, eu falei aqui essa semana e repito, né, Bel? Uma eventual saída do Gerson, porque ainda não está confirmada, né? Tem toda uma questão de multa, além da multa dos 25 milhões, tem também uma outra multa, se o Gerson não completar o contrato, teria que pagar mais 40 milhões, não é fácil. O dinheiro a ser desembolsado é alto. Mas, eventualmente, de uma saída do Gerson a ser confirmada, você perde uma dinâmica que é a do jogador que vai se juntar à faixa central de campo para articular a construção de jogadas por dentro, que tem sido o grande forte do Flamengo no primeiro semestre. Com a chegada do Arrascaeta saindo da esquerda e pisando na área para finalizar. Então você, na prática, tinha o Gerson como meia pela direita, o Arrascaeta como meia pela esquerda. E o Bruno Henrique, porque o Pedro só se recuperou no final, fazendo o balanço ali na frente, mas muitas vezes abrindo espaço para a infiltração do Arrasca, que é o artilheiro do Flamengo na temporada. E o Gerson era um articulador por dentro. Esse não é o papel do Luiz Araújo. Isso que eu ia falar, aí eu não consigo pensar o Luiz Araújo. O Luiz ia trazer para dentro e bater, ou cruzar. Mas é um jogador hoje, na prática, para essa função, é o que o Flamengo tem para substituir o Gerson. Vamos falar de Palmeiras, falamos muito de Flamengo, da questão do Gerson. E a gente vai falar do Palmeiras, o Gustavo Zupac. Salve, salve nação! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, não se esquecer de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Iremos deixar os links dos canais utilizados aqui na descrição como forma de créditos. Na noite desta quarta, o Flamengo embarcou rumo aos Estados Unidos em busca do tão sonhado título do Mundial de Clubes, primeiro torneio que a FIFA organiza com vários clubes do futebol europeu. A meio a tudo isso, a saída de Gerson confirmada. O jornalista Vene Casagrande inicialmente divulgou nas suas redes sociais, cravando a saída do jogador rubro-negro após o torneio que irá ser disputado nos Estados Unidos. Com isso, o torcedor, é claro, preparou uma festa para o Flamengo na despedida e desejando boa sorte ao clube, mas também, a meio a tudo isso, um protesto muito grande, todos os torcedores revoltados com essa escolha do jogador Gerson. E teve comentarista, jornalista aí do meio brasileiro detonando a atitude do jogador. O Flamengo anunciou nesta quarta a lista de jogadores inscritos para a disputa do Mundial de Clubes. Apesar de ter pedido de passe da torcida, foi mantido entre os inscritos, mesmo estando em negociação com o Zenit, o jogador Gerson. Comentarista da TNT Sports, Vitor Sérgio Rodrigues, afirmou que não tomaria a mesma decisão que o Mengão. É o seguinte, quer sair? Porta da rua é serventia da casa, pode ir embora, mas é lógico que isso afeta a idolatria. Eu, se mandasse no Flamengo, nunca mais procuraria Gerson, nunca mais, ainda digo mais. Se é para aceitar, acho que não deveria nem jogar o Mundial. Deveriam botar ele numa sala e dizer, você vai aceitar? Vai, então você vai agora, já pode sair. Não deveria jogar o Mundial, disse antes de finalizar. Mas eu, se fosse do Flamengo, não levaria para o Mundial. Já prepararia o time sem o Gerson. A gente tem que lembrar, o Zico saiu do Flamengo. Se o Zico saiu, o Flamengo não vai se ferir de morte com ninguém.
Vai fazer falta em campo? Vai. Eu sou do Flamengo, nem vai para o Mundial. Gente, tem que lembrar, nós estamos a 5 dias do Mundial de Clubes. Se o jogador está na dúvida de seguir ou não, não joga. E isso foi 5 dias atrás que o comentarista esportivo falou sobre essa situação. O Zenit voltou a demonstrar interesse pela contratação de Gerson após tentar acertar com o jogador no início da temporada. Assim, o Flamengo deixou claro que não deseja negociar o jogador camisa 8. Apesar disso, a equipe russa avisou que estaria disposta a pagar a multa rescisória do meio-campista, estipulada em 159 milhões à vista. A torcida protagonizou uma linda festa na noite desta quarta, ao acompanhar o ônibus rubro-negro em direção ao embarque do Mundial. Além da festa e dos cânticos de apoio no Aerofá, também marcado por fortes protestos contra Gerson. Afinal, alguns adeptos cantaram música contra o meia e levaram dinheiro falso para montagens do rosto do jogador. Com Gerson à disposição, Felipe Luiz segue focado aí na estreia do Mundial de Clubes. O Flamengo entra em campo nesta segunda contra o Esperance de Tunis, às 22 horas, horário de Brasília. É complicado, né? Vamos torcer que tudo isso aí não influencie no desempenho de Gerson, porque se por acaso o jogador sentir essa pressão, com certeza vai prejudicar o seu rendimento dentro de campo.